Graças a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Nós queremos fazer uma exposição da palavra de Deus. E a nossa exposição está aqui no Evangelho de Marcos, Vamos basear a nossa exposição no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. E nós queremos estar falando nessa tarde sobre o seguinte tema: Jesus cura um paralítico, voltando para casa perdoado, curado, levantado e glorificando a Deus. Então você é o nosso convidado para estar conosco ouvindo a exposição da palavra de Deus. O texto diz o seguinte: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor. E nesse momento nós queremos fazer a exposição da palavra de Deus com o seguinte tema que eu já tenho anunciado: Jesus cura um paralítico, voltando para casa perdoado, curado, levantado e glorificando a Deus. O texto que nós lemos narra a história de um homem paralítico, ajudado por algumas pessoas desconhecidas, que foi perdoado e curado pelo Senhor Jesus, e que voltou para sua casa fortalecido pelo poder do Senhor que cura. Ao lermos esta história de Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12, sobre o paralítico e seus amigos e pessoas que o ajudaram, nós podemos aprender algumas verdades desta história. A primeira verdade que vemos nesse texto bíblico é que este homem era um paralítico. Quando você lê Mateus capítulo 9, verso do 1 ao 8, Marcos capítulo 2, verso do 1 ao 12, que foi a nossa leitura oficial, e Lucas capítulo 5, versos 17 ao 26, notamos que este homem é chamado de paralítico. Este homem sofria com uma situação complicada e séria. Nós sabemos que toda e qualquer enfermidade ou doença traz um desconforto para nós, traz limitações, sofrimentos e até tormentos. Muitas pessoas
elas sofrem física, emocional e espiritualmente em todas as épocas. Este homem, ele padecia de paralisia, possivelmente desde sua infância. E agora, ao sabermos que era uma pessoa paralítica, conforme as narrativas dos evangelhos, nós vemos que este homem enfrentava muitas dificuldades, como todos nós enfrentamos e estamos a enfrentar. E eu vejo aqui algumas dificuldades que este homem enfrentou. E nós sabemos, conforme a palavra de Deus, que neste mundo sempre encontraremos dificuldades. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, enquanto estivermos do lado de cá, da eternidade, neste mundo, nós sofreremos. Este mundo caído, ele é marcado por dores, decepções, limitações, injustiças, paralisias, angústias, desigualdades e muitos outros males. Vivemos num mundo afetado profundamente pelo pecado. Este homem paralítico não foi o único e nem o último a enfrentar dificuldades, porque todos nós as enfrentamos, pois todos vivemos em um mundo caído marcado pelo pecado. E nós vamos ver aqui agora, nesta exposição bíblica, algumas algumas dificuldades que este homem enfrentou. Primeiro, vemos as suas limitações. A palavra grega para paralítico, paralíticos, que é o grego, significa uma aflição por paralisia. Uma pessoa que sofre de relaxamento dos nervos de um lado. Uma pessoa incapacitada, uma pessoa que é fraca de qualquer um dos seus membros. Isto implica, a própria paralisia, implica limitação, discriminação e desprezo. As limitações deste homem, o paralítico do texto que nós lemos, se configuram numa grande barreira para que ele se aproximasse de Jesus. E quantas vezes nós somos impedidos de nos aproximarmos de Jesus por causa das nossas limitações e paralisias emocionais e espirituais. Pecados e dores têm paralisado a humanidade e impedindo-a de se aproximar de Cristo, assim como este paralítico, ele estava fisicamente incapacitado e isto limitava por si só a se aproximar de Jesus. Todos nós somos condicionados, isso faz parte da natureza humana caída, a acreditar que nossas limitações, fraquezas, pecados, tropeços e derrotas nos impedem de irmos até a Jesus. Mas apesar disso, este homem, ele não desistiu. Ele foi até Jesus, mesmo carregado. Então eu quero lhe dizer nesta tarde que apesar das tuas limitações, apesar dos teus tropeços, apesar das tuas dificuldades, você tem condições de se aproximar de Jesus. Você pode se aproximar de Jesus. Então se aproxime dele, mesmo que seja carregado, como este homem foi carregado, mesmo tropeçando, mesmo derrotado, mesmo impedido pelas tuas limitações, eu venho lhe dizer nesta tarde, se aproxime de Jesus Cristo. Não permita, meu querido irmão e minha querida irmã, que as tuas limitações pessoais sejam motivos e se torne uma pedra de tropeço para você se aproximar de Cristo. Sim, queridos, todos nós temos as nossas paralisias, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas barreiras, mas isto não deve ser um motivo de você desistir da vida e não se aproximar de Jesus. As nossas limitações impedem-nos de nos aproximarmos do Senhor,
Assim como estava impedindo aquele homem, o paralítico, de se aproximar do Senhor. Mas apesar de suas limitações pessoais, ele se aproximou do Senhor, mesmo carregado, e recebeu uma grande vitória. E eu creio que nesta hora o Senhor pode te dar uma grande vitória, se você tiver coragem, disposição, ânimo para se aproximar de Cristo. A outra grande dificuldade que eu vejo que este homem enfrentou para se aproximar de Jesus, no verso 4 do capítulo 2 de Marcos, diz o seguinte, que o paralítico não podia se aproximar de Jesus por causa da multidão. Então veja uma coisa, além da paralisia que impediu o homem de ir até Jesus, o texto que nós lemos diz que ele não conseguia se aproximar de Jesus por causa da multidão. Às vezes, irmãos, eu penso que a multidão é sinônimo de maldição no Novo Testamento. Quando você ler os evangelhos, as multidões quase sempre se tornam obstáculos para as pessoas necessitadas de se aproximarem de Jesus. As aglomerações desordenadas, elas são perigosas e se tornam obstáculos para a ordem e para o bom senso. Lamentavelmente, há muita gente que impede as pessoas de se aproximarem de Jesus. Você sempre encontrará pessoas te impedindo de se aproximar de Cristo, de ter intimidade com Ele, de buscar ao Senhor. Mas existem pessoas que ajudou aquele homem a se aproximar de Jesus, também podem te ajudar a você se aproximar de Cristo. A terceira dificuldade que eu vejo que este homem, que este paralítico do texto de Marcos 2 enfrentou, foram os críticos religiosos destrutivos. Agora veja, ele estava limitado pela sua paralisia. Segundo, havia uma multidão que o impedia de se aproximar de Cristo pela porta. E terceiro, havia os críticos religiosos destrutivos que estava criticando. Quando o Senhor Jesus anunciou o perdão dos pecados ao paralítico, alguns escribas começaram o show de críticas. Existem muitos aspectos da crítica, mas a destrutiva, a que acaba com as pessoas, a que as leva ao desânimo, a que as leva a desistir em meio à dor, é uma crítica maligna. Talvez estes escribas, eles nunca oraram pelas pessoas doentes, eles nunca oraram pelo paralítico, talvez nunca lhe deram uma palavra de ânimo quando ele frequentava a sinagoga. Muitos críticos atuais se assemelham a estes escribas. Eles não oram por ninguém, mas criticam quem ora. Eles não pregam e criticam quem prega. Eles não impõem as mãos sobre os enfermos e criticam aqueles que impõem as mãos sobre os enfermos para que eles fiquem curados. Eles não vêm aos cultos, mas criticam as pessoas que vêm aos cultos, à casa de Deus. Irmão, meu irmão e minha irmã, você sempre encontrará críticas na caminhada por este mundo, seja na sociedade, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja. Muitos se levantarão para criticar as tuas ações de aproximações do Mestre. Faça das pedradas que são lançadas sobre você elementos para você construir a tua estrada e nunca deixe de se aproximar de Cristo. Além de suas limitações, além da porta fechada, das multidões que o impediam entrar, e apesar da crítica, este homem também enfrentou uma porta que estava obstruída e fechada. Marcos diz o seguinte: era tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. No início, o paralítico, ele deve ter pensado: hoje vai ser o dia que vou me aproximar de Jesus
para ser curado. Hoje vai ser fácil. Jesus está na cidade. Eu vou ao encontro dele. Ó, irmãos, este paralítico não sabia que esse dia seria o dia mais difícil de sua vida, mas também ele não sabia que seria o dia, se ele perseverasse, de uma grande vitória em sua vida. Eu acredito que você já notou que quando nós pensamos que as coisas vão dar certo e que tudo vai correr bem, as coisas começam a piorar. Foi o que aconteceu com este paralítico do texto que nós lemos. Veja, em primeiro lugar, nós vimos as suas limitações. Em segundo lugar, a multidão que o impedia de se aproximar da casa onde Jesus estava. Terceiro, havia as críticas dos religiosos. Sim, aqueles que deveriam estar nos ajudando, muitas vezes eles nos criticam e se tornam um empecilho para nos aproximarmos e termos uma comunhão com o Senhor. E em quarto lugar, a porta que dava acesso a Jesus estava obstruída, estava barricada. Que grande dia este paralítico teve, um dia de grandes dificuldades. E quantos de nós já não se deparou com portas fechadas, com portas obstruídas, com portas barricadas? Há momentos em que pessoas literalmente fecham a porta na nossa cara. Normalmente são pessoas que você um dia abriu a porta para elas, mas elas fecham as portas na tua cara. Mas eu quero te dizer uma coisa: apesar das oportunidades, apesar dos obstáculos, apesar de tudo o que acontecer em sua vida, não desista de ir ter um encontro com o Senhor. Não desista de orar e perseverar para que Deus te abençoe. Não desista da sua cura. Não desista da sua vitória. Um ponto que nós devemos destacar aqui é as oportunidades, obstáculos e as pessoas na vida deste paralítico. Nós notamos que este homem, ele enfrentou diversas dificuldades e obstáculos, sua paralisia, a multidão, os críticos, a porta fechada ou obstruída, mas apesar disso, nós notamos algumas coisas. Primeiro, Jesus, olha o que eu vou lhe dizer para você, Jesus lhe dá outra oportunidade. Exatamente isto. Jesus dá uma outra oportunidade para este paralítico. Que é isso, pastor Ivan? Onde é que você ouviu isso? Está na Bíblia, em Marcos capítulo 2, verso 1 está escrito: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Olha que expressão alvissareira, olha que expressão de esperança. O Senhor havia estado em Cafarnaum algumas vezes, operado milagres, e aquele paralítico ainda estava na sua paralisia. Mas Marcos diz o seguinte: e de novo Jesus entrou em Cafarnaum. Oh, irmãos, apesar dos obstáculos que este homem enfrentou, apesar de suas limitações, o Senhor Jesus está lhe dando uma outra oportunidade. E eu tenho uma notícia alegre para você nesta hora. Jesus é o Deus de outras oportunidades, não apenas de segundas oportunidades, como comumente nós falamos, mas Ele é o Deus de muitas oportunidades. E quão esperançoso este homem ficou quando soube que Jesus entrou de novo na sua cidade. Como é bom saber que Jesus sempre estará de novo em nossas congregações, de novo em nossa casa, de novo em nossa vida, de novo em nossa cidade. E eu não tenho dúvidas de que Marcos apresenta a Jesus como Deus das oportunidades, pois Marcos é o único escritor no Novo Testamento a escrever que o anjo do Senhor apareceu para as mulheres após a ressurreição de Jesus e disse para elas: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro.
Marcos é o único evangelho que afirma que os anjos falaram o nome de Pedro. Então Jesus não apenas te dá uma segunda, uma terceira ou outras oportunidades, mas ele te conhece pelo teu nome. Eu gosto muito daquela expressão que está em Jonas, capítulo 2, e versículo de número 1, que diz: veio a palavra do Senhor, segunda vez, ao profeta Jonas. Sim, meus irmãos, este homem que havia desobedecido ao Senhor, mesmo assim, o Senhor lhe dá outra oportunidade, e sem dúvidas, para o paralítico, aquela era uma oportunidade especial. Marcos começa dizendo: e de novo Jesus entrou em Cafarnaum. Aqui nós temos um Senhor que nos dá oportunidades. Eu quero dizer que Jesus está aqui de novo. O Espírito Santo está agindo de novo. Deus, o Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. De novo, nós podemos ser curados e renovados de novo, irmãos. Como diz o profeta, como orou o profeta: Senhor, faz de novo, torna a fazer novamente o que tu fizestes no passado, nos converta, nos renova, Senhor, faz coisas grandes. O Deus da segunda oportunidade está aqui neste momento para te dar um grande momento de renovação aqui nesta tarde. Então veja, Jesus dá uma oportunidade para este homem. Eu quero te dizer que na sua vida vai ter limitações, vai ter dificuldades, vai ter uma multidão que te impede de se aproximar de Cristo, vai ter portas fechadas, mas também vai ter um Cristo do renovo, um Cristo da revitalização, um Cristo de grandes oportunidades. E nós vemos não apenas isso, o Senhor dando uma oportunidade para este homem, indo novamente à sua cidade. Mas nós vemos aqui 4 homens desconhecidos que não desistiram deles, que não desistiram do paralítico, do paralítico. No verso, em Lucas capítulo 5, verso 18, diz que uns homens, Marcos 2 e 3 diz que 4 homens, alguns 4 homens, e em Mateus nos diz que eis que lhe trouxeram um paralítico no leito até a Jesus. Então, nenhum dos evangelistas, notem bem isso, nenhum dos evangelistas aqui, meus irmãos, afirma que os homens que trouxeram o paralítico até Jesus eram amigos deles. Era amigo dele, melhor colocado. Então, vou repetir. Nenhum dos evangelistas afirma que os homens que trouxeram o paralítico até Jesus eram seus amigos. Muitos dizem aos amigos do paralítico, mas a Bíblia não diz que eles eram amigos. A Bíblia diz que eram alguns homens, eram pessoas desconhecidas, até mesmo do paralítico. Mas é na angústia que nascem os verdadeiros amigos. Sabe por quê? Porque apesar das dificuldades que você enfrenta, apesar das doenças, apesar das oposições e portas fechadas, Deus levanta pessoas desconhecidas para te ajudar. Jesus não apenas te dá oportunidade, mas ele levanta pessoas que você não conhece para te ajudar, para te animar e para fortalecer a sua vida. E sem dúvidas, os 4 homens que conduziram o paralítico até Jesus foram grandes e verdadeiros amigos dele. Mas o texto não diz que eram amigos, mas sem sombra de dúvida, naquele momento de angústia, nasceu verdadeiros amigos. Porque amigos não são apenas aqueles que você conhece, mas aqueles que te ajudam e te levam a Jesus em momentos críticos da tua existência. Aqui nós temos grandes amigos que nos ajudam em nossas limitações e em nossas dificuldades. Aqui nós temos 4 homens que levaram pessoas ou uma pessoa até Jesus. E nós devemos, irmãos, levar as pessoas até Jesus. Elas precisam ouvir o ensino de Jesus. Elas precisam do perdão de Jesus. Elas precisam da cura do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que Jesus,
ele não apenas deu uma oportunidade, uma nova oportunidade. E eu vou repetir esse texto belíssimo de Marcos, capítulo 2, verso 1, e de novo, note isso na sua mente, guarde isso no seu coração. E de novo veio Jesus a Cafarnaum. Esse de novo é Deus dando outra oportunidade para aquele homem receber a cura. Aquele homem era paralítico, era limitado, ele enfrentava dificuldades e impedimentos para se aproximar de Jesus Cristo, mas Deus levantou outras pessoas para ajudá-los. E neste momento no texto nós vemos que Jesus, ele curou aquele homem. Primeiro, Jesus viu a fé dos homens que levaram o paralítico até a Jesus. Agora veja o que eu estou dizendo. Eu não estou afirmando simplesmente que Jesus viu a fé do paralítico. Eu estou afirmando que Jesus viu a fé dos homens que levaram aquele homem até a Jesus. O texto diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E note que o texto diz que Jesus viu a fé dos homens que levaram o paralítico. Mesmo que a fé do paralítico esteja incluída, eu creio que a fé destes 4 homens chamou a atenção de Jesus Cristo. A fé, irmãos, ela chama a atenção de Jesus. Deus, ele cura por meio da fé. Nós somos salvos por meio da fé. Nós precisamos da fé. O crente é aquele que possui a obediência da fé. O justo, ele vive da fé. E isso é importante, porque mesmo as pessoas não crendo, nós que cremos, devemos levá-las até Jesus para que elas recebam o perdão e a cura do Senhor Jesus. Certa ocasião, eu vi o grande pastor Davi Miranda pregando e dizendo: olha, se você não for curado pela sua fé, você será curado pela minha fé no poder de Deus. Então eu acredito nisso. Há pessoas que estão tão limitadas, tão paralisadas na dor, que elas não acreditam mais, tal como aquele homem que levou seu filho até Jesus, e em seu desespero ele disse: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa em relação ao meu filho. E Jesus disse: olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas aquele homem disse: olha, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Mesmo na incredulidade daquele homem, Jesus, ele fez o milagre e libertou o seu filho. Assim também, talvez aquele paralítico estivesse desanimado, mas aqueles 4 homens chegaram e disseram: não desista, vamos te levar a Jesus, e nós acreditamos que você vai ser curado. Então seja esta pessoa, meu irmão e minha irmã, não seja como os críticos religiosos que criticam as ações de Cristo, que criticam a fé das pessoas, mas seja como estes 4 homens, pessoas de fé, que levam outras para receberem a cura do Senhor nosso Deus. Então aqui nós vemos que Jesus curou este homem, porque eles tinham fé. E se você crê, Jesus pode te curar esta tarde. E se você crê, você pode estar paralisado, você pode estar paralítico, o Senhor Jesus é poderoso para te curar e fazer coisas grandes em tua vida. Então, outro detalhe que nós vemos aqui é que Jesus, ele perdoou os pecados do paralítico. Olha que coisa interessante, no verso de número 5 do capítulo 2 de Marcos, capítulo 2, que nós lemos: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Oh, glórias a Deus! Na grande maioria das vezes, Jesus não fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Na grande maioria das vezes, Jesus não dá primeiramente o que você quer, mas primeiramente aquilo que você mais necessita. E no final, você descobre que o que você precisa ouvir é realmente o que Jesus falou para você. Aqueles homens e o paralítico, sem sombra de dúvida, eles queriam que Jesus dissesse
de antemão, seja curado. Todavia, eles ouviram Jesus dizer: eu vos perdoo, os teus pecados te são perdoados. Jesus sabia, irmãos, que aquele homem precisava ser primeiramente tratado interna e espiritualmente antes de ser tratado fisicamente. Há muitas doenças da alma que nos paralisam, e o nosso Senhor, ele está preocupado em tratar primeiramente as doenças da tua alma, seja o estresse, seja a ansiedade, seja a depressão. O Senhor quer liberar o perdão na sua vida. Seja um coração azedo, você se decepcionou com tanta gente, você foi magoado por tantas pessoas, que está enclausurado nas tuas emoções azedas, negativas, mas o Senhor, esta tarde, ele libera o perdão sobre você. Ele diz: filho e filha, os teus pecados te são perdoados. Isso é um bálsamo, é uma renovação de Deus para as nossas vidas, porque a maior doença que solapa as pessoas, a humanidade, é o pecado, e o pecado tem uma cura, e a cura é o sangue de Jesus Cristo, que tem poder para nos purificar de todo o pecado. Então Jesus, ele não apenas deu uma outra oportunidade para este homem, ele não apenas perdoou este homem, mas a Bíblia diz que ele curou este homem, aleluia. Depois de curá-lo espiritualmente, com o seu divino perdão, o Senhor Jesus cura o paralítico fisicamente com o seu divino poder. Quem vem a Jesus tem o divino perdão, mas também tem o divino poder. Quem vem a Jesus recebe a cura da alma, mas também pode receber a cura do corpo. Quem vem a Jesus é liberto da angústia, é liberto da ansiedade e também é liberto de tudo aquilo que o paralisia, de tudo aquilo que o torna paralítico, de tudo aquilo que o torna inerte no seu ser. Jesus, ele tem poder, porque Lucas capítulo 5, verso 17 está escrito: o poder do Senhor estava com ele para curar. O mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre a igreja, irmãos. E a igreja, ela deve orar, porque o mesmo poder, e este poder se refere à unção do Espírito, ao trabalho do Espírito, à graça do Espírito, e este mesmo Espírito que estava sobre Jesus também está sobre nós, sobre a igreja, e nós podemos orar para que o Senhor cure as pessoas. O paralítico, ele foi buscar uma bênção e recebeu 2 bênçãos de Jesus. Ele foi buscar uma cura e encontrou também salvação. Oh, querido, se você for ao encontro de Jesus esta hora, e você às vezes vai ao encontro dele procurando uma cura, procurando um alívio, mas Jesus sempre faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Este homem foi atrás de uma cura, mas recebeu 2 bênçãos, recebeu o perdão, recebeu a cura. Este homem foi buscar uma solução para o seu problema de paralisia física, mas ele recebeu o poder salvador do Senhor em sua vida. Esse Jesus é grandioso, esse Jesus é poderoso. Este homem, o paralítico, ele foi a Jesus com um problema físico e temporal, mas ele recebeu de Jesus uma bênção espiritual e uma bênção eterna. Jesus quer te dar muito mais do que coisas físicas, do que prosperidade, do que cura física, do que o livramento da Covid, do que a porta de emprego. Ele quer te dar perdão eterno, ele quer te reconciliar com Deus para você viver com ele por toda a eternidade, meus queridos irmãos. Agora veja, Jesus dá uma nova oportunidade para este homem. Jesus, ele perdoa este homem. Jesus, ele cura este homem. E observe isso aqui. Jesus também abriu a porta para este homem. A porta que estava fechada para o paralítico por causa da multidão, para que ele não entrasse e se encontrasse com Jesus, agora a porta está aberta.
e desimpedida para que o paralítico passe por ela curado, não carregado pelos outros, mas andando e levando a sua própria maca e indo para casa. Se a porta não se abrir por fora, Jesus é poderoso para abri-la por dentro, meu irmão. E se a porta não abrir por dentro, Jesus a abre por fora. Se a porta está fechada, Jesus é poderoso para abri-la. A multidão impedia aquele homem de entrar. Agora a multidão tem que dar passagem para ele passar. A multidão impedia um paralítico, alguém que não andava, de entrar e ir até o encontro de Cristo. Mas quando aquele homem foi descido pelo telhado e teve um encontro com o Senhor e foi curado e foi perdoado, agora ele se ergue, pega o seu leito, a sua maca e sai pela porta, no meio da multidão, louvando e glorificando a Deus. Eu quero dizer um ponto aqui também, que a multidão que o impedia de entrar carregado em sua cama, agora tem que dar passagem a ele, carregando sua própria cama. Oh, irmão, muitos que impedem a nossa vida, muitos que impedem o nosso ministério, e às vezes nos encontramos paralisados pela dor e pela decepção e pelas nossas limitações. Essa mesma multidão vai nos ver de pé, vai nos ver perdoado, vai nos ver curado e andando e levando a nossa maca e glorificando a Deus. Eles não nos ajudaram em meio à dor, mas nós vamos glorificar a Deus em meio à cura. A multidão nos impediu, mas ela vai ter que abrir espaço para passarmos, porque recebemos não apenas a cura, mas o perdão, não apenas o perdão, mas a paz, não apenas a paz, mas a glória de Deus que invade o nosso coração para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Ele cura e faz coisas grandes em nossas vidas, meus queridos irmãos. E para concluirmos, nós devemos falar sobre os resultados do milagre de Jesus na vida deste homem e também na nossa vida. E eu creio que esta tarde Jesus está fazendo milagre em vidas aqui. Irmão, eu prego ministrando, eu acredito no que eu prego, eu acredito na palavra de Deus. A multidão não é um impedimento para você se aproximar de Cristo. Deus vai levantar pessoas para te carregar, para te ajudar e você se aproximar do Senhor. E a porta que estava fechada do lado de fora, Jesus vai abrir pelo lado de dentro para você passar, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quais foram os resultados deste milagre? Quando Jesus operou esse grande milagre, pelo menos 4 coisas aconteceram. Primeiro, houve grande admiração entre as pessoas. Jesus vai nos curar, não para que as pessoas nos admirem. Jesus vai nos abençoar, não para que as pessoas nos aplaudam. Jesus vai nos dar vitória, não para que as pessoas batam palmas para nós, não, mas para que elas entendam que Deus é Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que as multidões, as pessoas, ficaram possuídas de temor, irmão. Elas ficaram atônitas, as pessoas ficaram perplexas, atônitas, boquiabertas por aquilo que Deus, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Estamos enfrentando uma pandemia, sim. Somos solapados pelas dificuldades financeiras, econômicas, de segurança, sim. Mas o Senhor é poderoso para fazer milagres e as pessoas ficarem atônitas. Como é que Deus pode fazer isto em plena pandemia, em plena a paralisação dele? Sim, ele é poderoso. Então aprenda, quando Deus faz milagre, as pessoas se admiram daquilo que ele faz em sua vida. E quantas pessoas não têm admirado daquilo que Deus já fez na sua vida, salvando, curando, libertando a sua vida? Quem era você e quem é você hoje? Isto é motivo de regozijo, de admiração. O segundo ponto que nós aprendemos aqui é que as pessoas exaltaram o nome de Deus. Olha que coisa bela, verso 16 e verso 24, todos exaltaram a Deus, é claro, exceto os escribas, exceto os críticos,
crítico, irmão, não glorifica a Deus, eles só criticam, mas o povão, mesmo se tornando obstáculo diante de nós, quando vi o milagre em nós, eles glorificarão a Deus. Quando a mão onipotente de Jesus age com poder em nossas vidas, o nome do Senhor é glorificado. Não espere, irmãos, que os críticos, eles glorifiquem a Deus pela tua vida, pela tua cura, pela tua vitória. Não espere isso. Você vai notar nos textos dos evangelhos que a multidão glorificou a Deus, mas os escribas, os religiosos não glorificaram. Então esses críticos, eles não vão glorificar a Deus pela tua vida, pela tua cura, pela tua vitória. Os críticos continuarão te criticando, apesar de contemplarem o inegável poder de Deus em tua vida. O grande problema dos críticos não é com você, é com Jesus, pois Jesus, ele faz na tua vida o que muitas das vezes, por causa da incredulidade deles, não faz na vida delas. Então, por aquilo que Cristo faz na sua vida e não faz na vida delas, porque elas são críticas, são incrédulas e malignas, eles te criticam não por quem você é, mas por aquilo que Cristo fez na sua vida. Você quer ficar uma pessoa sem levar crítica? Então não se aproxime de Jesus, porque no dia que você se aproxima de Cristo, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão apontar o dedo contra você, as pessoas se tornarão antagônicas a você, mas quando você se aproxima de Cristo, irmão, há perdão, há cura, há novas oportunidades, a glória de Deus toma conta de você. E em terceiro lugar, nós aprendemos o poder de Jesus lhe dá poder. O poder de Jesus, nós lemos, eu citei anteriormente que o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Esse mesmo poder para curar dá poder também àquele que é curado. No verso 17, nós lemos que aquele homem, ele não tinha forças para ficar de pé. Agora, depois de curado, ele tem forças, não apenas para ficar de pé, mas ele tem forças para andar e para carregar a sua própria cama. Essa é uma cura de poder, irmão. Ele foi curado poderosamente e agora ele anda poderosamente. Vocês entenderam? O homem não tinha forças nem para ficar em pé. Ele foi carregado, ele estava prostrado numa cama. Mas quando Jesus cura, Jesus transmite o seu poder para nós. Agora nós vamos andar no poder do Espírito. Agora nós vamos falar na autoridade do Espírito. Agora nós vamos ministrar na unção de Deus. Agora nós vamos caminhar no poder de Deus. Aquele homem estava prostrado, aquele homem estava deitado, mas quando o poder do perdão veio sobre ele, veio o poder da cura. Vindo o poder da cura, veio o poder que o levantou. Vindo o poder que o levantou, veio o poder que lhe fez andar. Vindo o poder que lhe fez andar, veio o poder para ele erguer a cama e sair glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder do milagre do Senhor sobre a tua vida. E em último lugar, quarto resultado do milagre de Jesus, que eu acho precioso, Marcos 2:11. Houve integração na família. Aquele homem foi integrado à família. Jesus curou o paralítico e lhe ordenou que voltasse para onde? Para a sua casa. Vá lá para a sua família. Glorifique o meu nome e o nome do Senhor, por causa do milagre que você recebeu juntamente com os teus. Irmãos, o melhor ambiente de glorificarmos a Deus é a nossa família. É como se Jesus dissesse, um novo tempo haveria de chegar naquele lar. Você hoje, agora mesmo, pode também voltar para a sua casa, perdoado, curado, levantado, fortalecido e glorificando a Deus, meus irmãos. Este homem paralítico, ele foi perdoado pelo Senhor, ele foi curado, ele foi levantado e ele saiu andando e glorificando a Deus. Ele voltou para a sua casa. Oh, queridos, quantos estão distantes do seu lar?
Quantos estão distante da casa de Deus? Mas eu quero te dizer que o Jesus da segunda oportunidade, de muitas oportunidades, está aqui esta tarde. E Ele quer te perdoar, Ele quer te curar para você voltar para casa. Talvez você é um marido que esteja magoado, esteja fora de casa. Talvez você é uma esposa que esteja fora de casa, um filho rebelde que esteja fora de casa. Mas esta tarde o Senhor quer te curar para você voltar para casa. Talvez você esteja até afastado da casa de Deus, mas esta tarde, neste momento, o Senhor quer te curar para você voltar para casa, para você louvar ao Senhor. E sabe como é que você vai voltar? Você pode vir paralítico, você pode vir quebrado, você pode vir arrebentado, mas você vai voltar curado, você vai voltar andando, você vai voltar cheio do Espírito Santo de Deus. Este homem, ele voltou para casa. Está na hora de voltarmos para a casa de Deus, voltarmos para o nosso lar. Este homem, ele foi perdoado. Este homem, primeiro, para concluirmos, este homem voltou para a sua casa. Lucas 5:25, voltou para a sua casa. Ele voltou perdoado. Lucas 5:20, ele voltou curado. 5:24, ele voltou levantado. Jesus disse, levanta-te. Mas como é que ele vai levantar se ele não tinha condições de levantar? Oh, irmão, creia na palavra de Jesus. Quando Jesus diz, levanta-te, ele também transmite poder pela sua palavra para te levantar. Quando Jesus diz, Lázaro, sai daí do túmulo, Jesus transmite poder para ele receber vida e sair. Levante-se nesta hora, assim diz o Senhor. Não fique choraminguando, não fique prostrado em um canto. Jesus está dizendo o que disse para o paralítico, para mim e para você. Levanta-te, erga sua cabeça, não ande cabisbaixo, com a canga da derrota e do desânimo. Receba o poder de Jesus e levante-se e seja fortalecido. Este homem foi fortalecido, um homem que andava carregado na sua cama, agora se levanta e carrega a sua cama. Jesus cura e dá poder. E em último lugar, este homem saiu glorificando e exaltando o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Este homem entrou pelo teto da casa, não foi pela porta, mas este homem entrou prostrado, derrotado, ferido, magoado, faltando o perdão de Deus, e agora este homem sai pela porta, curado, perdoado, erguido, levantado, andando, fortalecido e glorificando ao Senhor nosso Deus. O que Jesus faz na sua vida é para você glorificar a Ele, para você exaltar a Ele. Então, meu querido, receba esta hora, esta palavra e saia para sua casa, andando, curado, perdoado e fortalecido e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe a todos em Cristo Jesus nesta tarde. E eu quero estar orando por você neste momento, em nome de Jesus. Ore comigo e creia no milagre. Senhor Deus e Pai bondoso, os teus filhos e filhas que neste momento estiveram conosco, ouvindo a tua palavra nesta tarde, e aqueles que ainda ouvirão posteriormente, que esta mensagem, Senhor, chegue nos corações. Que esta mensagem, ó Pai, venha alcançar aqueles que talvez estão no hospital, mas o Senhor é poderoso para tirá-los e eles voltarem para sua casa erguidos, fortalecidos e cheios, Senhor, da tua compaixão. Assim eu te peço, ó Pai, renova este irmão, renova esta minha irmã. Eu te peço por cada um que aqui está, pelo irmão José Dias, pela irmã Daniela, pelo irmão Josias, Senhor, que também está nos assistindo, o irmão Hermiro Almeida, Erivânia, Rafael Josimar, pelo nosso irmão Daniel Alcântara, Senhor, Daniela Gomes. Toma todos os teus filhos,
Neandes também, Senhor, toma nas tuas mãos o teu filho, todos aqueles aqui que entraram, seja com eles e dê uma tarde de vitória, uma tarde de poder. E não esquece, irmão, que aquele homem, aquele paralítico, ele voltou para casa, voltou perdoado, curado, levantado, fortalecido e glorificando a Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e não perca, sempre estaremos expondo a palavra de Deus aqui para abençoar a sua vida e o seu ministério, e eu creio no poder da cura. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.